Olá, tudo bem? O Alerta Crente cumprimenta a todos com a paz de nosso Deus. Amém? Bíblia Sagrada. Livro de Gênesis. Este livro é o primeiro do Velho Testamento, com 50 capítulos. João Ferreira de Almeida, corrigida. A criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém. Capítulo 1. Este capítulo contém 31 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículo 31. 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3. E disse Deus: haja luz. E houve luz. 4. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou a noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. 8. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. 12. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 13. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. 19. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. 21. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. 23. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. A criação dos seres viventes. 24. E disse Deus: produz a terra a alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. 25. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a.
e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. 29. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. 30. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda árvore verde lhe será para mantimento. E assim foi. 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Capítulo 2. Este capítulo contém 25 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículos 25. 1. Assim, os céus e a terra, e todo o seu exército foram acabados. 2. E, havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito. 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. A formação do jardim do Éden. 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. 5. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. 11. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. 12. E o ouro dessa terra é bom. Ali há um bdelho e a pedra sardônica. 13. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. 14. E o nome do terceiro rio é Edekel. Este é o que vai para a banda do Oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como Deus criou a mulher. 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Fale-lhe uma adjutora que esteja como diante dele. 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. 20. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. 21. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhava. Capítulo 3.
Este capítulo contém 24 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículo 24. A tentação de Eva e a queda do homem. 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. 3. Mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. 4. Então, a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. 5. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. 6. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. 7. Então, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. 9. E chamou ao Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? 12. Então, disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. 14. Então, o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. 17. E Adão disse: porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, de que fora tomado. 24. E, havendo lançado fora o homem, os querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Capítulo 4. Este capítulo contém 26 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículo 26. O nascimento de Caim, Abel e Sete. 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. 2. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. 3. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descai o teu semblante? 7.
Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O primeiro homicídio. 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. 9. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão. 10. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. 11. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. 12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. 13. Então, disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. 15. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. 18. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zilá. 20. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. 21. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. 22. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. 23. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão, por me ferir, e um jovem, por me pesar. 24. Porque 7 vezes Caim será vigado, mas Lameque 70 vezes 7. 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete. Porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim matou. 26. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou a seu nome Enos. Então, se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5. Este capítulo contém 32 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículo 32. A genealogia de Sete. 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. 2. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou a seu nome Adão, no dia em que foram criados. 3. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou a seu nome Sete. 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. 5. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, e morreu. 6. E viveu 705 anos e gerou a Enos. 7. E viveu 7, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. 8. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. 9. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. 10. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. 11. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. 12. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Malalé. 13.
E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. 14. E foram todos os dias de Cainã 910 anos. E morreu. 15. E viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jared. 16. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. 17. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos. E morreu. 18. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. 19. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. 20. E foram todos os dias de Jared 962 anos. E morreu. 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. 23. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. 24. E andou Enoque com Deus. E não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. 25. E viveu Metusalém 187 anos e gerou a Lameque. 26. E viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. 27. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos. E morreu. 28. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. 29. E chamou a seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. 30. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. 31. E foram todos os dias de Lameque 777 anos. E morreu. 32. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé Sem, Cão e Jafé. Capítulo 6. Este capítulo contém 22 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículo 22. A corrupção geral do gênero humano. 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. 3. Então, disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. 4. Havia, naqueles dias, gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. 6. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. 7. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus. Porque me arrependo de os haver feito. 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Deus anuncia o dilúvio a Noé. 13. Então, disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. 14. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. 15.
E desta maneira farás, de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. 16. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Fale as andares baixos, segundos e terceiros. 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. 19. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. 20. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme da sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. 21. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. 22. Assim fez Noé. Conforme tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Capítulo 7. Este capítulo contém 24 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículos 24. Noé e sua família entram na arca. 1. Depois, disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. 2. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, um macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, um macho e sua fêmea. 3. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para se conservarem vida sementes sobre a face de toda a terra. 4. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. 5. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. 7. E entrou Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. 8. Dos animais limpos, e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo o réptil sobre a terra. 9. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. 12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. 13. E, no mesmo dia, entrou Noé, e Sem, e Cão, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. 14. Eles, e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. 15. E de toda a carne, em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. 16. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. O dilúvio. 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. 18. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas. 19. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 20. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. 21.
e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo o réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. 22. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seu corpo, morreu. 23. Assim, foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. 24. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Capítulo 8. Este capítulo contém 22 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículos 22. As águas do dilúvio diminuem. 1. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. 2. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. 3. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. 5. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. 6. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Noé soltou um corvo e depois uma pomba. 7. E soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. 8. Depois, soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. 9. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. 10. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. 11. E a pomba voltou a ele sobre a tarde. E eis, arrancada, uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. 12. Então, esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. 13. E aconteceu que, no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. 14. E, no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Noé e sua família saem da arca. 15. Então, falou Deus a Noé, dizendo, 16. Sai da arca tu, e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. 17. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. 18. Então, saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. 19. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. 20. E edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Capítulo 9. Este capítulo contém 29 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículo 29. O pacto que Deus fez com Noé. 1.
E abençoou Deus Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra. 2. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. 3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como erva verde. 4. A carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, não comereis. 5. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. 7. Mas vós, frutificai e multiplicai-vos. Povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. 8. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: 9. E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós. 10. E com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de reses, e de todo animal da terra convosco. Desde todos que saíram da arca, até todo animal da terra. 11. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. 12. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós e entre toda a alma vivente, que está convosco, por gerações eternas. 13. O meu arco tenho posto da nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. 14. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. 15. Então me lembrarei do meu concerto, que está entre mim e vós e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. 16. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne, que está sobre a terra. 17. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. 18. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, e Cão, e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. 19. Estes três foram os filhos de Noé. E destes se povoou toda a terra. Noé planta uma vinha. 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. 21. E bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio de sua tenda. 22. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai e fê-lo saber a ambos seus irmãos, fora. 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. 24. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizerá. 25. E disse: maldito seja Canaã. Servo dos servos seja aos seus irmãos. 26. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. 27. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. 28. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. 29. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Capítulo 10. Este capítulo contém 32 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículo 32. Os descendentes de Noé. 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. 2. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. 3. E os filhos de Gomer são Askenais, e Rifate, e Togarma. 4.
E os filhos de Javã são Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. 5. Por estes, foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. 6. E os filhos de Cão são Cuxi, e Misraim, e Puti, e Canaã. 7. E os filhos de Cuxi são Seba, e Avilá, e Sabitá, e Raamá, e Sabitecá. E os filhos de Raamá são Sabá e Dedá. 8. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. 9. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. 10. E o princípio do seu reino foi Babel, e Erique, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. 11. Desta mesma terra saiu ele a Síria e edificou a Nínive, e Reobote, e Calá. 12. E Rezém, entre Nínive e Calá, essa é a grande cidade. 13. E Misraim gerou a Udim, e a Namim, e a Leabim, e a Naftui. 14. E a Patruzim, e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftori. 15. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Eti. 16. E ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Gergazeu. 17. E ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu. 18. E ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. 19. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, e Gomorra, e Admá, e Zeboim, até Laza. 20. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. 21. E assim nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé. 22. Os filhos de Sem são Elão, e Assur, e Afaxade, e Elude, e Arã. 23. E os filhos de Arã são Us, Iu, e Geter, e Mas. 24. E Afaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Eber. 25. E a Eber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Jotã. 26. E Jotã gerou a Amodá, e a Selefe, e a Zarmavé, e a Gerá. 27. E a Adorão, e a Uzal, e a Aditla. 28. E a Obal, e a Abimael, e a Sabá. 29. E a Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Jotã. 30. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. 31. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. 32. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E destes foram divididas as nações na terra, depois do dilúvio.